nós cantamos o hino 25 do Inário Hinos e Cânticos. Você já ouviu contar que Deus, por graça, Deus consegue salvar por graça àquele que confia em seu Filho Jesus, que foi crucificado sobre a cruz? Conta essa história que está sendo contada hoje aqui, que nós vamos falar do Evangelho, se o senhor permitir, que até que todos digam, não precisa contar para mim, porque eu já ouvi essa história, é o que fala o estribilho aqui, o coro. Até que todos digam, eu já ouvi, eu já criei, eu já conheço a graça de Deus, o que Deus fez por mim. Então, esse evangelho está sendo pregado, nós cantamos que Deus consegue salvar, e é por graça, pela morte e pelo sacrifício expiatório da pessoa do Senhor Jesus ali naquela cruz. Nós somos perfeitamente e plenamente salvos se nós crermos nessa mensagem do Evangelho. Né? Deus consegue salvar. O pior dos pecadores, Deus tem o remédio que foi a cruz do Senhor Jesus, de uma vez por todas. Mas falando em você crê, né, que nós cantamos, que Deus consegue, o homem, infelizmente, né, depois de tanto tempo, depois de 2000 anos que Cristo morreu ali naquela cruz, nós vemos que o homem, e que a palavra de Deus, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento já existia, mas o Novo Testamento foi escrito depois da morte do Senhor Jesus naquela cruz. E o homem, desde lá, vem colocando empecilhos na palavra de Deus, colocando dificuldades, que essa não é a palavra de Deus, não é? E que também ela não pode ser interpretada. Mas o homem fica balançando como um pêndulo. Eu trouxe um pêndulo aqui, não é? De que lado que você vai estar? O homem, ele fica balançando entre várias opiniões a respeito da palavra de Deus. Ele fica supersticioso. A superstição leva ele a pensar que Deus, ele admite que existe uma revelação, que existe a palavra de Deus, mas essa mesma pessoa que admite a palavra de Deus, ela nega que alguém possa entendê-la, com exceção daqueles que têm conhecimento suficiente para conhecer essa palavra. Só eles podem interpretar, ou seja, só o clero da igreja, só aqueles que têm, que estudaram, que têm sabedoria, que podem interpretar. Né? Então, tem que ter conhecimento suficiente e a ajuda do homem para poder interpretar ou entender a sua palavra. Eu trouxe aqui um trecho. Até pedi para um irmão tentar interpretar, ele não conseguiu. Será que a palavra de Deus aparece assim para você? Será que ela aparece assim? Esse aqui é um hieroglifo egípcio, que foi descoberto por um homem que interpretou isso daqui. Mas a palavra de Deus não é como isso daqui, que você não possa ler, que você não possa ouvir e não possa interpretar. Todo aquele que crê tem o Espírito Santo e tem a suficiência desse Espírito para levar você a toda a verdade. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um intérprete, alguém que você pensa que seja melhor que você, que ele tem o dom especial de Deus. Ninguém tem o dom especial de Deus a não ser o dom do Espírito Santo. Claro que existem os que são mais sábios,
Mas não adquiriram só esse estudo, essa sabedoria, lendo a palavra de Deus, ou estudando a palavra de Deus. Mas eles conseguiram essa sabedoria pelo Espírito Santo, que lhes foi dado. Aquele que não tem o Espírito, esse não é de Deus. Eu posso conhecer essa palavra, conhecer ela de cor, como existem pessoas que sabem de cor. Mas o que adianta eu conhecer literalmente a palavra de Deus se eu não conheço o significado espiritual dela? Eu fico balançando de um lado, eu não sei que lado, que eu sou levado a toda a sorte de doutrina, todo o vento de doutrina. Se eu confiar em alguém que está dizendo a mentira, eu vou segui-lo. Então, a palavra de Deus é clara e ela nos leva ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Ele veio para nos libertar dessa escravidão do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio para que nós pudéssemos ser libertos, que nós não tivéssemos mais presos a uma religião. A religião não leva o homem a lugar nenhum. A religião não leva o homem a Deus. Nós temos a religião judaica, que é a única religião reconhecida por Deus, que foi instituída, mas era um cerimonial, era aquelas coisas que eles podiam ver, eles ofereciam as ofertas, eles tinham o tabernáculo, tinham o templo, eles entravam, vinham os sacerdotes, toda aquela vestimenta, todas as coisas bonitas de se ver aos olhos, mas que não podia tirar pecado, como fala a palavra de Deus, né? E outra coisa que o homem, a superstição, então, faz o homem dizer: faça como o homem pede, faça como o homem ordena. Ele não tem a fé suficiente na palavra de Deus para que possa ler e dizer: Deus disse isso. Não o homem disse isso. Nós temos que perder, o homem tem que perder essa desconfiança, essa superstição, que significa sentimento errôneo, excessivo, religioso, arrasta as pessoas ignorantes à prática de atos indevidos e absurdos. Falsa ideia a respeito das coisas. Temor absurdo de coisas imaginárias. A pessoa fica, não podemos falar da Bíblia porque nós não sabemos bem o que está escrito. Nós podemos tropeçar, nós podemos falar coisa que não convém. Não é preciso ter esse temor. Se eu tenho Espírito, se eu creio na palavra de Deus, se eu por fé crio no sacrifício do Senhor Jesus, que está escrito aqui, eu tenho o Espírito Santo, eu creio e sou salvo, e sou da família de Deus agora, e conheço agora a palavra de Deus. Posso conhecer o mais fraco cristão que crê no Senhor Jesus, ele é salvo, porque a obra de Cristo foi suficiente para salvar a todos os que se achegam por fé, a todos que creem. Mas depois da superstição, nós temos uma outra coisa, a incredulidade. A incredulidade ou descrença leva o homem a dizer, né, que Deus não poderia nos dar uma revelação em um livro, nem os seus pensamentos, nem os seus desejos. Ou seja, o homem diz que essa aqui não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Uns dizem que ela contém a palavra de Deus, mas ela não só contém, ela é a palavra de Deus. E outros dizem, não. Alguns versículos foram escritos erroneamente. Eu creio só numa parte, eu não creio na outra parte. Então, no cristianismo não existe meio termo, não existe preto não existe cinza. Ou você é preto ou você é branco. Você não pode estar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você aceita a palavra de Deus na sua totalidade, ou você a rejeita. O homem fica escolhendo o que mais lhe apraz, não é? O homem olha um versículo e aplica aquilo a ele do jeito que ele acha. Uma doutrina, ele tira uma doutrina daqui, ele diz que é baseada na Bíblia, e é uma doutrina errônea, que muitos têm seguido.
não é? Eles não dizem que eles não creem na palavra de Deus, que isso aqui não é a palavra de Deus, mas eles a usam, a utilizam para enganar a muitos. Nós sabemos, nós temos visto como as pessoas têm sido enganadas por homens. Por homens. E você é suficientemente capaz de interpretar a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus. Não precisa de uma ajuda, não é? De alguém que se diz sábio. Não é? Nós temos que, a palavra de Deus nos dá a certeza das coisas. Nós não temos que desconfiar da palavra de Deus, desconfiarmos de Deus, porque se nós desconfiarmos da palavra de Deus, nós estamos desconfiando de Deus diretamente. Não tem como. A incredulidade diz, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então a superstição diz, faça como o homem manda, ou seja, aqueles que dizem que conseguem interpretar a palavra. Aí você vai atrás desse homem e faz como ele manda, e outros dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. São dois grandes agentes nocivos, muito nocivos, que o diabo vem tentando colocar na atualidade. Desde sempre, o diabo é inimigo número 1, não é, das coisas de Deus, e ele quer negar as coisas sagradas, as coisas, a divindade, ele quer negar a Deus, né, como soberano Senhor e Salvador. E depois dessas duas coisas ruins, o homem também é infiel. Existe o homem infiel, ou seja, o homem que não é cristão, são inimigos diretos do cristianismo, às vezes aplicado ao nome de ateus, aquele que não professa nenhuma crença religiosa. Ou ele tem uma rejeição violenta e total à palavra de Deus. Esse é o infiel que nós chamamos. O infiel diz, faça como você quiser. Faça da maneira que você achar que deve fazer. Você não tem que dar ouvidos a homens, você não tem que crer nesse livro, você tem que ter a sua própria vida e fazer do jeito que você achar melhor. Essa é negar totalmente, né, o cristianismo, negar a palavra de Deus, negar o conhecimento e negar a revelação divina. Isso que está aqui é uma revelação divina, escrito por homens, mas revelados através do Espírito Santo de Deus ao homem, para que ele escrevesse esse livro. Tem que haver obediência. Mas qual obediência que o homem tem que ter? A autoridade de Deus e só a ela. A autoridade de Deus e só a ela. Nós devemos ter obediência à palavra de Deus e o que está escrito aqui. Assim, a alma pode ser guardada da influência da infidelidade, incredulidade, da superstição. A fé diz, importa obedecer a Deus, e não aos homens, e não aos incrédulos, e não aos infiéis. Importa obedecer a Deus. A palavra diz que não, em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Diante daquele, patente aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Queira o homem ou não, ele vai ter que tratar com Deus. Ele vai ter que comparecer na presença de Deus, vai ter que dar contas dele para Deus. Cada um. Você negar todas essas coisas que foi falada, você negar a palavra de Deus, não te dá ou não te tira, né, de comparecer, de ter que comparecer na presença de Deus. Não te dá esse direito. Você pode viver toda a sua vida do jeito que você quiser, você pode estar fazendo a vontade dos homens, você pode estar negando a Bíblia, você pode estar negando o cristianismo, mas você não vai conseguir fugir das mãos de Deus. O homem vai ter que dar contas para Deus.
Mas eu estava pensando nisso porque existem muitos crentes, e nós temos falado muito com esses crentes, com essas pessoas que são realmente crentes, que conheceram o Senhor Jesus, que creram nessa obra, creram nesse sangue, né, que foi o perdão dos seus pecados, têm a vida eterna, só que eles vivem numa dúvida, nessa dúvida, muitos vivem na dúvida, não têm fé simples em sua obra na cruz. São o quê? Sinceros, zelosos, fervorosos, mas quanto mais eles são sinceros, fervorosos e querem fazer a vontade de Deus e não têm certeza da sua salvação, o que acontece? Eles acabam ficando o quê? Num estado triste, num estado melancólico, porque ele quer fazer, mas ele não tem certeza. Como o homem quer fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus está expressa nesse livro, e ele não tem certeza que é a vontade de Deus, ele não tem certeza da salvação, ele não tem uma fé realmente depositada com confiança no alicerce que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, cada vez que ele tenta lutar, cada vez que o homem tenta lutar, tentar fazer a sua própria vontade, ou seja, tentar agradar a Deus na sua carne, tentar fazer obras para poder dizer que está garantindo a sua salvação, quando Cristo já garantiu de uma maneira completa naquela cruz. Quanto mais ele tenta fazer isso, mais ele vê que ele não consegue. Porque as pessoas têm uma doutrina que diz, se você pecar, você vai para o inferno. Não. Mesmo depois de ter recebido o conhecimento da salvação, se você for salvo e pecar, dependendo do seu pecado, você vai para o inferno. Não existe isso. A obra de Cristo salvou você de todo, salvou você da condenação eterna. Então, se você está aí patinando entre vários pensamentos e não coloca uma fé no que o Senhor Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê simplesmente nessas palavras, você está salvo e não precisa se mexer, não precisa fazer nada. As pessoas ficam falando que nós estamos ensinando que o homem não precisa fazer nada para ser salvo. E é verdade, o homem não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo o que devia ter feito naquela cruz. Tudo que você fizer, tentar querer fazer a mais naquela obra, é sair, é um exemplo que nós damos aqui, é sair ao meio-dia com uma vela e dizer que você está com aquela vela ajudando a iluminar mais aquele lugar, porque aquele lugar vai ficar mais claro. Como que se o sol, o brilho do sol não bastasse. Então você vai com uma vela, no meio da rua, você pergunta, o que você está fazendo? Estou iluminando, deixando o dia mais claro. Não adianta alguma coisa? Adianta você querer acrescentar alguma coisa à obra que Jesus já fez? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o homem não pode ofuscar o brilho da obra gloriosa de Cristo que Cristo fez na cruz. Morreu e ressuscitou, né, com o poder de Deus, ele ressuscitou e está à destra de Deus nos céus. A obra já está pronta, já está efetuada. Viu o que nós pregamos? É o evangelho da graça. Você não crê que Deus por graça pode salvar? É a pergunta. Você crê que Deus por graça, ou seja, é um dom imerecido, é uma coisa que você não merece? Eu sou pecador, perdido, inimigo de Deus, não merecia a graça de Deus, mas Deus quis me dar essa graça. Deus usou de misericórdia para comigo. E o que eu merecia, o castigo, ele fez cair sobre Cristo. E se eu crer nisso, eu sou salvo de uma maneira total e completa, como eu já disse. Então, se você está triste porque você não consegue, né, ter a certeza da sua salvação, um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal. Um dia você acorda com certeza, hoje eu estou salvo. Outro dia você acorda e diz, não, hoje eu não estou me sentindo salvo. Salvação não é um sentimento, salvação é fé naquilo que Deus disse. Crer no que Deus disse. Se Deus disse, eu posso ficar sossegado e tranquilo, não preciso fazer nada. Eu creio no que Deus disse, coloco toda a minha confiança naquilo que Deus disse,
não no que o homem diz, mas naquilo que Deus diz, se eu creio, se eu ponho a minha confiança, eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. É simples assim? É simples assim. Nós não pregamos a salvação por obras, nós pregamos a salvação pela graça de Deus, que é, mais uma vez eu digo, imerecida. O homem não merecia, mas Deus, aprove a Deus nos dar a salvação através da obra do Senhor Jesus, que foi já engendrada desde a fundação do mundo. Deus está de olho em você, Deus está de olho no pecador, desde a fundação do mundo. Deus conhece todas as coisas. Nós temos... eu quero falar uma coisa antes. Quando você pensar nisso que eu estou falando, você pensa nisso que eu estou falando e vai pensar no perdão dos seus pecados. Porque existem pessoas que não têm certeza do perdão total dos seus pecados. Total. Eu já disse aqui, quando Cristo morreu na cruz, ninguém aqui ainda havia nascido. Ninguém aqui havia cometido sequer um pecado. Como que Cristo podia ter morrido pelos meus pecados? Se eu não havia nem cometido pecado? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece todas as coisas, né? Aquele que chama, se eu acho aqui, aquele que chama as coisas que não são, está lá em Romanos, né? Como se já fossem. Ele chama as coisas que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido. Que nós vemos ontem, né, em João 17, por exemplo, tem o exemplo da oração do Senhor Jesus lá. Eu glorifiquei-te na terra, havendo feito a obra que tu me deste a cumprir. Ele chama todas as coisas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E ele chama aqueles que estão mortos como se eles estivessem vivos. Esse é o poder que Deus tem, a soberania que Deus tem. Deus conhece todas as coisas. Nós somos criaturas, nunca devemos esquecer que nós somos criaturas. Não somos senhores de nada aqui. Somos criaturas de Deus, chamados a ser filhos agora pela fé em Cristo Jesus. Então pensa, com respeito ao que eu vou falar, no perdão dos seus pecados. Porque muitos dizem que até a cruz todos os seus pecados foram perdoados. Mas depois da cruz, depois que você tem o conhecimento da salvação, os seus pecados não são mais perdoados. Como o homem pode relegar a obra de Cristo a uma coisa tão baixa, dizendo que Cristo não pode salvar o homem? Depois nós vamos ler, eu separei uns versículos de Hebreus, porque eles são versículos chaves, eles vão nos falar dessa obra completa que Cristo fez. Não tem como a gente sair da palavra de Deus. Não tem como a gente sair dessa verdade, dessa obra feita de uma vez para sempre, que tirou o pecado. Não é? E quando você pode fazer uma cruz de madeira, você faça uma cruz de madeira, e quando o sol estiver brilhando bem forte de manhã, você sai, coloca essa cruz na direção do sol, e você vai ver que em direção do oriente, né, porque o sol nasce no leste e se põe no oeste. Você coloca uma cruz de madeira pequenininha assim, e você vai ver que ela vai fazer uma sombra para trás. Ela vai fazer uma sombra para trás, e depois, quando o sol chega a pino ao meio-dia, não vai fazer sombra nenhuma. E depois, quando ele se põe no oeste, vai fazer uma sombra para frente da cruz. Então pense no perdão dos seus pecados como sendo essa sombra. Cristo morreu pelos seus passados, toda a obra de Cristo passou, né? Deus passou, o sangue estava na verga da porta, lá no Egito, estava do lado de fora. O sacerdote entrava num lugar escuro do Santo dos Santos,
Ninguém via, todo mundo estava do lado de fora, no tabernáculo, no templo, ninguém via, só o sumo sacerdote. E então o sangue é para Deus. Então você pense nessa sombra, né? O sol, a glória, né, de Deus passando e limpando todos os seus pecados passados, presentes ao meio-dia e futuro, às 6 da tarde, às 5 horas, né, quando o sol estiver já se pondo, você vai ver que está para frente, a sombra está para frente da cruz. Então, seus pecados passados, presentes e futuros, todos foram pagos naquela cruz, quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós vemos no Velho Testamento, nós não podemos desligar uma coisa da outra. Nós não podemos desligar o Velho Testamento do Novo Testamento, porque o Velho Testamento apontava para o Novo, e o Novo aponta para Cristo, aponta para o Velho e fala-nos de Cristo, está falando de Cristo. Então tem uma ligação total e completa, o Novo do Velho. E no Velho Testamento nós não podemos tirar os judeus também, como o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, não vem de nenhum outro povo. Essa escritura que nós temos aqui, essa Bíblia, o Velho Testamento, na verdade, ele foi escrito para os judeus. Toda a lei, os profetas, aqui fala de um povo, fala de Israel. O Novo Testamento vai falar de Jesus. Mas depois nós vamos ver que tem uma conexão forte, muito grande, total, com o Velho Testamento, o Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Porque ele diz, né, que tudo se cumpriu, que estava escrito nos Salmos, na lei, nos profetas, a respeito dele. Né, nessa palavra aqui. E se a gente olhar para toda essa religião judaica, nós vamos ver que ele era uma religião de cerimonial, tinha coisas, como eu já disse, que eles tinham que fazer, eles tinham que pegar um animal, que é figura de uma pessoa inocente, que era uma figura de Cristo, e tinha que sacrificar esse animal, e tinha que apresentar esse sangue diante de Deus no Santo dos Santos, porque a palavra diz que em Êxodo 25, 22, e ali virei a ti e falarei contigo. Deus está falando para Moisés aqui, ó, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, eu virei e falarei contigo. Deus falou para Moisés. Aonde que ele falava? Lá dentro, no Santo dos Santos, né? Onde a arca estava e o propiciatório estava ali, e o sumo sacerdote entrava não sem sangue, colocava sangue em cima do propiciatório e borrifava sangue diante do propiciatório, para que ele pudesse expiar pecados. Ou seja, toda aquela forma, aquela formalidade, aquele ritual, servia para mostrar que o caminho, como nos fala a palavra em Hebreus 9, para o lugar santo não estava ainda aberto. A cortina, o véu, não havia sido rasgado, como nós vimos quando Cristo morreu, rasgou-se o véu de cima a baixo, abrindo o caminho agora. Cristo, através da sua carne, ele nos rasgou, né, esse véu que impedia que a gente entrasse diante dos santos dos santos, que a gente entrasse diante de Deus, na presença de Deus. E pela sua obra, pelo seu sangue, né, ele foi, não sem sangue, ele apresentou o seu próprio sangue. Então, tudo que é figura no Velho Testamento, tudo que os judeus faziam, eram figuras do que Cristo havia de fazer e do que Cristo fez. E, como eu já disse, nós somos gentios, nós não somos judeus. Agora nós somos chamados para a fé cristã.
não para a fé judaica. Ninguém aqui é chamado para judaísmo. Nós não chamamos ninguém para o judaísmo, nem uma mescla entre cristianismo e judaísmo, mas nós chamamos com uma coisa viva, uma coisa que não está morta, uma coisa que tinha que ser repetida todos os anos, porque mostra que era imperfeita. Quando o sacerdote entrava, ano após ano, diante da presença de Deus, ele pagava, vamos dizer assim, o pecado de um ano das pessoas, de Israel. Ele entrava com sangue, colocava sangue lá e saía. Ufa, quando ele saía, porque se ele tivesse pecados, ele tinha que oferecer antes uma oferta para si mesmo e depois uma oferta para o povo. E ai dele se ele não tivesse puro, santo, na presença de Deus. Ele morria ali, porque com Deus não se brinca. Como um irmão falou, né? O Velho Testamento era um horror, mas no Novo Testamento todo o horror caiu sobre Cristo. Nós não temos mais horror, não é o Monte Sinai, né, que fumegava, e o homem não podia nem tocar o monte. É agora Cristo. É a vida, são coisas vivas agora. Cristo é a nossa vida. Não tem mais que temer. Não temais. Quantas vezes o Senhor Jesus disse isso? Não temais, para os apóstolos, para os discípulos. E eu queria ler aqui, eu separei todos os versículos, para que não fique nenhuma dúvida, para qualquer um que ainda tenha dúvida com respeito aos seus pecados, com respeito à sua salvação, com respeito à obra que Cristo fez, que ele não precisa fazer mais nada, porque tudo que tinha que se fazer, Cristo fez. Cristo é mais excelente do que qualquer coisa que você possa pensar, de qualquer coisa que você possa tentar e querer fazer. Cristo é mais excelente. Você não pode tirar a excelência de Cristo. Você não pode tirar a glória de Cristo. Ou você vai ofuscar a glória, a excelência. Você não é excelente. Né? Como eu dei um exemplo, você é uma lástima. Qual foi a palavra que eu usei mesmo, Márcio? Quando o seu patrão fala com você, vamos dar um exemplo para você. O homem é tão ruim, mas tão ruim, que era como se ele trabalhasse numa empresa. E o patrão dele chegasse, e quem gosta de ouvir isso? Quem gosta de ouvir de um patrão que chama um empregado e diz para ele assim, na cara dura, é o que Deus faz. Deus fala para o homem na cara dura. Diz para ele assim, olha, vou mandar você embora porque você é uma pessoa imprestável. Eu me arrependi de ter contratado você para trabalhar na minha empresa. Você só me deu prejuízo. Imagina como esse funcionário ficaria se ele ouvisse essas palavras do seu patrão. Arrasado. Isso arrasa o homem. É o que o homem precisa. O homem precisa ser arrasado. Porque a palavra de Deus está falando com o homem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se chegar à presença de Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque, não há nenhum sequer. Nem você que está ouvindo aí, nem você que está vendo aqui, ó. Você não é justo, não existe um justo. E esse patrão falou para esse homem. E Deus diz assim para o homem, na cara dura, que você não é justo, você é pecador, você é inimigo. Né? A carne não serve para nada. Né? Quando Deus fez o homem lá e veio o dilúvio, né? Deus se entristeceu,
Deus se arrependeu de haver feito o homem. Mas esse homem, que o seu patrão o chamou e disse todas essas verdades para ele, vai dizer o seguinte para ele: olha, eu tenho uma outra empresa e vou colocar você nessa empresa e tenho a certeza absoluta que você vai se dar muito bem lá. Puxa, que nova de grande alegria essa! Eu fui dispensado, mas eu vou ser contratado numa outra empresa. Ele está me elogiando. Essa nova empresa é o Espírito Santo que Deus nos dá, que nós ganhamos, que Ele não vai nos dispensar mais, Ele não vai dizer mais que nós não servimos para nada, porque agora nós fomos trazidos à família de Deus, nós somos filhos agora. Nós estamos nessa empresa e não temos que ter medo desse patrão, que um dia ele vai nos chamar, que Deus vai nos chamar e vai dizer que nós só damos despesa, nós só damos prejuízo. Não. Já foi o tempo. Cristo, de uma vez para sempre, já fez toda a obra, já nos deu toda essa bondade, essa misericórdia, essa graça e nos colocou na sua presença como seres, né, em Cristo Jesus. Fomos, como é que fala a palavra lá em Efésios? Feituras suas, mas fomos bem vistos em Cristo, no amado, né? Nós somos bem vistos, Deus nos vê em Cristo. Deus nos fez agradáveis em si, a si no amado, em Cristo. Deus nos fez agradáveis em Cristo, porque Ele não olha mais para mim, Ele olha a obra que Cristo fez. Não é? E como Cristo fez, agora eu tenho esse direito, eu creio nessa obra. Mas eu separei algumas palavras lá em Hebreus, não vai dar para a gente ler o capítulo 9, porque vai ficar muita coisa. Em Hebreus diz a seguinte palavra: cada ano, uma vez, nunca e para sempre. Cada ano, uma vez, nunca e para sempre. Esse é o que está escrito na palavra. Isso que nós temos que crer, porque está escrito, Deus deixou escrito. A palavra está escrita. Depois, eu pediria que, se alguém na sua casa pudesse ler o capítulo 9 de Hebreus. Em Hebreus 9, 25, diz o seguinte: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, está falando a respeito de Cristo, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, ou seja, ele entrava não com o seu próprio sangue, ele matava a oferta lá, depois que a oferta era morta no altar, ele pegava o sangue, né, trazia numa vasilha e levava lá no Santos dos Santos e apresentava a Deus. Então, cada ano o sacerdote tinha que fazer isso daí. Oferecer muitas vezes cada ano. E com sangue que não era dele, era do animal. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Nunca os sacrifícios que eram oferecidos cada ano podia aperfeiçoar para sempre, porque todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer o mesmo ritual, a mesma coisa exata, entrar na presença de Deus para que pudesse os pecados que foram cometidos no ano anterior àquele dia fossem, né, expiados. Então, um judeu, quando via o sacerdote sair do santuário, sair do templo, depois do dia da expiação, nesse dia da expiação, podia falar: ufa, o sacerdote saiu, terminou de fazer o sacrifício que ele tinha que fazer lá.
foi aceito e está vivo. Bom, agora eu vou sair limpinho, zerinho, meus pecados zerados, vou poder começar o dia da manhã com os meus pecados zerados. Mas esse judeu, esse próprio judeu, ou esse sacerdote, chegava no outro dia e cometia pecado. E daí? Ia juntando, até que no ano seguinte o sumo sacerdote entrasse, matasse um animal inocente, tomasse o seu sangue e entrasse diante de Deus no propiciatório. Então tinha que esperar. Então no meio do ano já estava assim, com a minha balança de pecado já estava caindo toda de um lado, né? E eu tinha que aguardar o dia da expiação. Aí no próximo dia eu saía tranquilo. Tudo bem. Então por que ficava esse vai e vem? E tira pecado, e comete pecado, e tira pecado, e volta o pecado, e tira o pecado, e faz sacrifício, e aparece diante de Deus? Mostrava imperfeição, porque a palavra nos fala que isso não poderia aperfeiçoar os que a ele se chegam. Hebreus 10, 3. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de pecados. Ou seja, se lembrava pecados. Era o dia da expiação. Cada ano se lembrava do pecado. Não adiantava tentar esquecer o pecado, porque Deus fazia lembrar, é o dia da expiação. E aí se não fizesse, se o homem não fizesse. A palavra uma vez. Peço que aqueles que têm dúvida quanto à obra de Cristo, nesses versículos. Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez, ou de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Está nos falando de Cristo, Romanos 6,10. Hebreus 7,27. Que necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, ou seja, Jesus fez, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Não era com sangue alheio, não era com sangue de uma vítima qualquer, era o sangue sem mancha e sem mácula, de um cordeiro, não é? Que era o Senhor Jesus. Ele próprio entrou com o seu próprio corpo para oferecer um sacrifício diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo. Oferecendo-se a si mesmo. Não era não era sangue, como eu já disse, de touros e de bodes, como vai dizer aqui. Hebreus 9,7. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Hebreus 9,12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Essa palavra eterna, será que nós sabemos o que significa eterna? É que não tem fim. O cordeiro que, como havendo sido morto, que nos fala lá em Apocalipse, cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que vivo e fui morto e reviveu. Nos fala lá em Apocalipse esses versículos. Ele foi morto. Deus já tinha, desde a fundação do mundo, e nós vemos em todas as escrituras no Velho Testamento, quando Abel trouxe a sua oferta, depois em Êxodo, quando o cordeiro é sacrificado, que o sangue é passado na porta, que Deus já estava sinalizando para eles que precisava de sangue. A expiação ia ser feita através do sangue. E Deus exigia o sangue, porque o sangue é a vida da alma. Sem sangue não há expiação de pecados. Então, eles já conheciam isso. Já sabiam que era pelo sangue. E nós, que cremos no Senhor Jesus, nós tivemos que aceitar esse sangue de Cristo como sendo oferecido diante de Deus por nós, por cada um que crê.
mas é de uma forma eficaz e de uma vez para sempre, como nós lemos. Depois, eterna redenção, depois Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se manifestou, em Hebreus 9, 26, para aniquilar o pecado. Não se fala mais em pecado. Na presença de Deus, daquele que crê, não tem mais conversa sobre pecado. Porque Cristo aniquilou o pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus não vai pedir conta de uma coisa que ele já pediu em Cristo. Cristo já pagou essa conta e Deus não vai ficar cobrando todo dia você por causa do seu pecado. A palavra diz que o cristão, ele peca, sim, mas o que ele tem que fazer não é pedir perdão, ele tem que confessar os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a palavra está escrito que uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha o que Cristo fez. E você não pode desprezar essa obra. Você não pode colocar essa obra ao nível dos homens. Porque isso foi feito ao nível de Deus, aos olhos de Deus. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus o responsável e Cristo que executou a obra. Você não pode tentar colocar a obra, puxar para você querer fazer alguma coisa para essa obra. É impossível. Você não vai conseguir. Você vai ficar cada vez mais melancólico, cada vez mais depressivo, se você tentar se salvar a si mesmo. Você não vai conseguir. Ou se você já conhece a salvação, você tem que crer, depositar confiança total em Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 10, 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se aquilo que os sacerdotes, que o sumo sacerdote fazia, os sacerdotes faziam, matando aqueles animais inocentes, fosse o suficiente para tirar pecado, não se faria mais necessário que todo ano se repetisse aquele ritual. É o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Se os ministrantes, aqueles sacerdotes, aqueles que ministravam essa obra, fossem purificados por aqueles sacrifícios que eles faziam, se valesse aquilo, nunca mais eles teriam consciência do pecado. Mas Deus fala que todo ano ele tinha que entrar lá. Ele tinha que lembrar os pecados daquele ano anterior. Mas em Cristo, o pecado, ele levou todos os nossos pecados. Não ficou nenhum para trás que você pudesse tentar ter o cuidado de tirar ele, porque você não conseguiria. Porque pelo pecado de um homem veio a morte no mundo. Né? Um pecado bastou para trazer a morte no mundo. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, Cristo não vem para morrer de novo pelos pecados do homem. Cristo não vem de novo para morrer pelos pecados que você cometeu hoje. E Cristo não vem para morrer pelos pecados que você vai cometer amanhã ou no resto da sua vida. Cristo morreu uma vez para sempre pelos seus pecados. Quando você nem ainda tinha cometido nenhum deles. Mas ele conhecia todos os seus pecados. Deus conhecia todos os seus pecados. Deus conhece todas as coisas. Como que ele podia ter feito essa obra incompleta? Como ele poderia ter deixado de colocar em Cristo um só dos seus pecados? Se você crê, você é salvo. Você tem o perdão total dos pecados.
Em 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A palavra fala, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado. O qual, em 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E João, para complementar tudo isso, se é que alguém podia dizer que ele poderia ter conhecido o pecado, porque a palavra fala que ele não conheceu o pecado, se alguém poderia dizer que ele poderia ter cometido um pecado, João encerra tudo dizendo o seguinte, lá em 1 João 3:5, e bem sabeis que ele se manifestou, que Cristo se manifestou, para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Ele não tinha comunicação com o pecado. Ele se fez pecado por nós quando ele se deu a si mesmo naquela cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados quando ele estava ali naquela cruz. E o sangue que me salvou não foi o sangue da coroa de espinhos que ele verteu. Porque as pessoas pensam que o sangue que ele verteu estando vivo foi o sangue que fez a expiação. Não é. O sangue que o sacerdote entrava era o sangue de um animal morto. O animal tinha que morrer. E Cristo deu a sua vida quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E está consumado. Quando ele disse isso, ele deu a sua vida. Ninguém matou ele. E ninguém poderia matá-lo. Ele não poderia morrer. Mas ele deu a sua vida. E o soldado vem depois para ter a certeza de que ele estava morto, furou o seu lado com uma lança. E desse lado, desse Cristo morto, saiu sangue e água. A água que nos purifica e o sangue que nos limpa de todo o pecado. Depois nós temos a palavra nunca também lá em Hebreus. Porque, Hebreus 8:7, porque se aquele primeiro, ou seja, todas aquelas coisas que era feito para a expiação do pecado, o sacerdote fazia, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se aquilo que foi feito lá, que os judeus faziam, aquela religião cerimonial, tudo, se tivesse resolvido o caso, não se teria buscado um lugar para uma segunda, ou seja, Cristo não precisava vir. Se o pecado pudesse ser tirado daquela forma, Cristo não teria necessidade de Cristo ter vindo. Não haveria necessidade para um segundo. Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, como já disse, e não a imagem exata das coisas, nunca, não é? Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Hebreus 10:2. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, como já disse, nunca mais teriam consciência do pecado. Hebreus 10:11, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Nunca podem. A palavra fala que nunca. Aquilo era uma figura de como os pecados o pecado e os pecados haviam de ser tirados. Era só uma figura. Cristo, desde o início, desde a criação, até a vinda de Cristo, até a morte de Cristo, prefigurava todas as coisas. Ele usava de figuras. E quando veio Cristo, veio o real, veio o antítipo. Veio aquele que realmente era. Aquele que tudo que foi falado, tudo que foi escrito, era a respeito dele. Quando ele veio, ele encerrou, ele trouxe o homem para a nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação, eis que tudo se fez novo. Quando alguém crê, é nova criação, não é melhorando as coisas antigas, melhorando o sistema judaico, fazendo um sistema religioso novo. Não, ele
foi o cabeça, ele é o cabeça da nova criação, Cristo, para sempre. Hebreus 7:8. Porque a lei constitui sumos sacerdotes os homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Veio depois da lei. Quando Cristo veio depois da lei, a palavra de Deus, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aquele sacrifício vai estar sempre na presença de Deus. Nós podemos ter a certeza de que Cristo está sempre na presença de Deus agora. E que aquilo já foi feito. Os nossos pecados já foram pagos. A questão do pecado já foi tratada, como já disse. Está tudo resolvido. Ele está perfeito para sempre. Esse sacrifício foi perfeito para sempre. Não tem nada que possa ser feito para ajudar nessa salvação. Só crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É o que a gente prega. Simplesmente crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Está sentado. Quando a pessoa está sentada, Cristo em Atos 7 está em pé à destra de Deus, quando Estevão vê ele. Mas aqui a palavra já nos fala que ele está sentado. Ele já se assentou. Terminou. A obra está terminando. Quando alguém se assenta, quando alguém está sentado, é que está numa posição de descanso. O crente agora tem a mesma posição que Cristo tem. Está sentado. Está descansando à destra de Deus. As nossas bênçãos são celestiais em Cristo Jesus. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, separados para Deus. Não tem como a gente tentar colocar alguma coisa no meio, né, aí para a gente querer justificar uma ação do homem, uma ação nossa que venha de nós, que parta de nós. Tudo partiu de Deus, Deus resolveu tudo. Deus mostrou, né? Mostra aqui para os judeus e também para nós que a obra foi feita de uma vez para sempre. Podemos dar graça? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teres nos amado, nos salvado, nos teres dado a pessoa do Senhor Jesus para que morresse em nosso lugar naquela cruz, padecendo ali nas mãos dos homens, e depois tendo que padecer em tuas mãos, nas tuas mãos, e dar conta dos nossos pecados. Obrigado porque nós temos a certeza dessa salvação, que somos salvos eternamente e por Cristo Jesus. Obrigado por essa certeza. Pedimos que, se alguém ainda não tem essa salvação e nem essa certeza, que possa crer hoje nessa pessoa, que possa aceitar essa certeza hoje mesmo, na tua palavra, colocando toda a sua vida diante da palavra de Deus. Te agradecemos e nos encomendamos, ó Pai, por mais essa semana, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.